Olá, futuros servidores, estamos aqui para comentar provas da banca Consuplan. Nós vamos ver aqui uma prova de gramática bem recente, a prova aplicada para o CREA no Rio de Janeiro, tá? Então veja só, professor Márcio Wesley, tá? Aqui com vocês. Vamos à primeira questão. Veja só, fecha aí no slide, você vai acompanhar no seu monitor a questão que era número 3 na prova, tá? Essa questão dizia o seguinte: no que diz respeito aos aspectos gramaticais, assinale a alternativa correta. E a letra A dizia o seguinte: preserva-se a correção gramatical ao se substituir a forma verbal joga na linha 1 por jogam, tá? Já te adianto a resposta, o item está errado e você acompanha aqui o comentário, tá? Na sua tela, seu slide, veja só. A linha 1 do texto tinha a seguinte passagem: que tipo de gente joga lixo na rua? Você precisa encontrar o sujeito para ver se ele está combinando com o verbo. Então veja aí, o sujeito é que tipo de gente. Note que é singular, é tipo, gente, somente no singular. Então o verbo tem mais é que estar mesmo no singular para combinar, tá? Caso fosse plural, a palavra fosse tipos, né, ou gentes, então você teria a opção do sujeito concordar e o verbo ficar no plural. Aí você veja no próximo slide como que a coisa vai ficar, tá? Acompanhe, fecha aqui no slide. Que tipo de gente joga lixo? Essa é a forma correta, tá? E não seria como a banca sugeriu na questão. Que tipo de gente joga um lixo, né? Isso aí estaria errado. Veja que o sujeito está no singular, é tipo, né? E gente está só no singular. Você não poderia escrever, então, o verbo como jogam. Passe para a segunda, tá? Lembrando a você, olha aqui, aproveito para te orientar. Fecha aqui em mim, ó, me acompanhe. As provas da Consuplan realmente cobram muito a questão da concordância verbal. E para resolver esse tipo de questão, você precisa achar o sujeito. Encontrou o sujeito, olha se ele está no singular. O verbo também deverá estar no singular. Encontrou o sujeito, olha se ele está no plural. Se é plural, o verbo também deverá estar no plural. Ok? Essa é a regra básica de concordância, que mais se aplica nas questões, que mais resolve a sua vida. Veja lá, letra B na questão. Acompanhe aí no seu monitor. Fecha aqui no nosso slide. A letra B dizia o seguinte: o adjetivo emporcalhada pode ser substituído por enchiqueirada, sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido, tá? Veja que a pergunta é, ao mesmo tempo, gramatical e também de interpretação. Quer saber o sentido? Já respondemos, está errado. Aí veja só o que dizia o texto original. Acompanhe no seu monitor. Texto original: que tipo de gente joga lixo na rua, pela janela do carro ou deixa a praia emporcalhada quando sai? Tá? Isso aqui dizia o texto original. Próximo slide, acompanhe aí no seu monitor. Vamos investigar o sentido no dicionário. Tá? Vamos abrir o dicionário Michaelis. Lá você encontra o verbo emporcalhar, verbo transitivo direto e pronominal, sentido de tornar-se porco, sujar-se, encher-se de nódoas, tá? Aviltar-se, degradar-se, já num sentido mais subjetivo, né? Também sinônimo de emporcar. E o antônimo seria limpar. Então, o que nós temos no texto como emporcalhado, tá? Significa sujo, degradado, cheio de nódoas, manchas. Isso é o que é o texto. Aí veja o que a questão sugere. Vamos para o próximo slide. Segundo o mesmo dicionário Michaelis, o verbo enchiqueirar, né? Foi isso que a questão sugeriu, que você substituísse por este verbo. Enchiqueirar já vai trazer um sentido que é introduzir no chiqueiro, colocar dentro do chiqueiro, e não tornar uma coisa suja, tá? Por aí você já vai ver a diferença de sentido entre os dois. Então, recapitulo: o primeiro, emporcalhado, é realmente sujar-se, ficar como porco. O segundo, enchiqueirar, não, tá? Ele é apenas você colocar dentro, colocar preso no chiqueiro. Então, está a diferença de sentido, tá? Fecha aqui em mim o comentário. Para essa banca, você vai precisar realmente conhecimento de vocabulário. Então, quanto mais você puder ler, e enquanto você lê, anotar palavras, você vai anotar o significado, vai analisar com calma os textos. Leia bastante, leia de tudo e não tenha preguiça de abrir o dicionário e pesquisar as palavras. A Consuplan vai te perguntar palavras que às vezes no dia a dia você não tenha tanto uso ou tanta intimidade. Mas você vai precisar adquirir isso no seu dia a dia e vai ter sucesso lá, com certeza. Vamos à próxima, letra C. Acompanhe no seu monitor, aí vamos fechar aqui no slide. A palavra bronca, na linha 3, tem sentido equivalente à repreensão, tá?
Esta era a resposta, essa está verdadeira. E vamos só conferir no dicionário. O dicionário Michaelis diz que bronca, tá, um substantivo feminino, usado popularmente, é o ato de bronquear, de dar bronca, o mesmo que bronquear com. E repreensão, olha só, mesmo o dicionário diz que é um substantivo feminino, ato ou efeito de repreender, uma admoestação, uma censura, tá? Então você consegue ver que o sentido aí se aproxima, né? Então fecha aqui novamente em mim, reforço, você vai precisar mesmo montar um caderninho para pesquisar vocabulário, anotar, e sugiro até que você mantenha esse caderno ali sempre à mão, para você estar sempre registrando novas palavras e os seus sentidos, e que você leia diariamente aquele caderno, as anotações, aproveite para você ter sempre aquelas palavras presentes no seu dia a dia, tá? Deixe isso por uns 5 dias, uma página que você vai lendo, vai gravando aquilo, depois mais outros 5 dias, outra página, você vai memorizar vocabulário, você vai precisar disso para a banca Consuplan. Vamos aí completar a questão, ainda a letra D de dado, tá? Fecha aqui no nosso slide. O advérbio nunca, na linha 11, poderia ser deslocado para antes de jogar, na frase em que nunca jogar papel, fecha aspas, sem alterar o sentido original, tá? Já respondemos logo, essa questão estava errada. O que ele faz é pedir que você desloque a palavra nunca, né? Então vamos acompanhar no slide ainda, texto original, que dizia o seguinte: a atual geração de adultos foi criança em um tempo em que jogar papel de bala ou caixa vazia de biscoitos pela janela do carro quase nunca provocava uma bronca paterna. Tá? Esse é o texto original. Repare a posição onde está a palavra nunca, tá? Note que depois da palavra nunca você encontra o verbo provocava. Repare isso aí no seu monitor. Nunca provocava. Quer dizer que esse advérbio nunca está relacionado ao verbo provocar. Aí vamos ver no próximo slide o que acontece agora com o texto alterado, conforme a questão falou. Fica assim o texto alterado. A atual geração de adultos foi criança em um tempo em que nunca jogar papel de bala ou a caixa vazia de biscoitos pela janela do carro quase provocava a bronca paterna. Eu acredito que você agora pode ver, a palavra nunca está relacionada a outro verbo, o verbo jogar. Então isso já modifica o sentido da frase. Ele passa a fazer a negação sobre o verbo jogar, tá? Modificou o sentido, né? Questão falsa. Então, insisto com você, fecha aqui comigo. Nunca é demais repetir, você vai precisar de significados das palavras, tá? Então monte um caderninho, comece a pesquisar palavras, significados e anotar. Tenha esse hábito de anotar, porque quando você escreve aqui você vai fixar os significados das palavras, ok? Letra E, acompanhe no seu monitor, vai fechar a nossa questão. A substituição de audiência na linha 4 por auditório manteria a coerência e o mesmo sentido, tá? Repare no enunciado aqui, olha só, manteria o quê? A coerência, tá? E o mesmo sentido. Ok? Agora volte aqui em mim, quero falar para você. Coerência e sentido se parecem bastante, tá? Você vê que a questão separou as duas, mesma coerência, mantém a coerência e o mesmo sentido. A coerência tem a ver com a organização lógica do texto, a sequência lógica das ideias. O sentido já é o significado das palavras e das frases, ok? Então separe bem isso aí na sua análise. Então vamos voltar para o slide, que diz ali, a substituição de audiência por auditório manteria a coerência e o mesmo sentido. A meu ver, talvez essa seja a opção mais complexa dentro da questão. Texto original, olha como estava. O texto original: foi adolescente quando amassar o maço vazio de cigarros e chutá-lo para longe não despertava na audiência nenhuma reação especial. Vamos consultar o dicionário. Próximo slide. Acompanhe no seu monitor. Segundo o dicionário Michaelis, a audiência é número de pessoas que assistem a determinado programa de rádio ou de televisão, tá? Este é o significado no texto, né? Mas com linguagem figurada que o texto empregou, vai ter a ideia de conjunto de pessoas que presenciavam as atitudes descritas no texto. A audiência, aquelas pessoas ali em volta do personagem, tá? Aí veja só, o que a questão sugere, trocar por auditório. Vamos consultar o dicionário. Auditório, diz o dicionário, que é assembleia ou reunião de pessoas, tem por objetivo ouvir um discurso ou assistir a uma sessão ou audiência, assistência, ouvintes, lugar onde se agrupam os ouvintes. Perceba que auditório, tá?
traz um sentido de local, né, de contexto de lugar. Não é preciso aí você ver que audiência é especificamente para as pessoas que estão ali presentes e auditório é mais ligado ao local, tá? Então você vê a diferença de sentido aí, né? O texto se refere a uma audiência, pessoas ali presentes. E a questão troca por auditório, que é mais referente ao local, tá bom? Então esse sentido cabe no texto parcialmente, no lugar de audiência, mas é preciso adaptar gramaticalmente. Note que no texto nós vamos ter de substituir na por no. Está acompanhando no seu slide? Substituir na por no. Visto que a questão não mencionou esta adaptação, vai haver uma incoerência e erro gramatical, né? Então, reforço que é no auditório, no auditório. E o texto mencionava que era na audiência. Deixe-me voltar um slide e você então conferir no texto original. Vamos lá? No texto original. Acompanhe no seu monitor. Foi adolescente quando amassar o maço vazio de cigarros e chutá-lo para longe não despertava na audiência. Repare aí, na audiência. A questão falou apenas que vai trocar a palavra audiência pela palavra auditório. Ela não falou que vai alterar mais nada. Então você vai ter um problema gramatical. Onde está escrito na, eu teria que alterar para no, para combinar com auditório. Tá? Aí vem o erro gramatical. Tá? Então volta aqui para mim.